Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, né, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo, um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre, mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que um casal, né, que se amava, mas o pai da moça não queria o relacionamento deles. Então eles terminaram o relacionamento, cada um foi viver a sua vida. Mas como cada um retorna ao mundo espiritual, eles retornaram também e lá se encontraram, né? O outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar no processo evolutivo, né? Então, eu vou citar 2 exemplos, né? O primeiro é o Paulo de Tarso, que na última encarnação ele veio como Saulo de Tarso, ele veio como Martinho Lutero, perdoe. E o segundo é que o espírito da Maria Madalena, na última encarnação, veio como Madre Teresa Calcutá. Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar, né? E quem não possa comprar, não tem o livro, não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Comentário de sábado, né? Vamos falar sobre a prece. A prece, ela é uma magia branca, né? Que a gente vai receber bastante fluido positivo quando a gente faz prece, né? Assim, cada um vai ter uma forma, né, de trabalhar a sua prece. Então vou citar alguns exemplos aqui, vou citar o meu. Vamos falar da enfermeira. A enfermeira foi uma protestante do estado das Minas Gerais. Essa informação é trazida pelo médium Chico Xavier. Que a enfermeira, ela trabalhava no hospital, né? Então, todas as vezes que ela terminava o plantão dela, durante o dia, ela ia em cada leito lá do hospital fazer prece para os enfermos. Não, ela fazia. Só que essas preces dela começaram a dar efeito porque começou a ter cura nesses enfermos, né? Então ela ia lá, fazia a prece dela, ia embora, né? As preces, então começaram a perceber, até os colegas dela, né? Os médicos também, que todas as vezes que ela fazia a prece, a pessoa se curava, aí pediu para ela fazer prece quando um paciente ia fazer uma cirurgia, né? Após a cirurgia também. Então, e aí os espíritos começaram a observar, porque vive muito espírito dentro dos hospitais, né? Começaram a observar isso, né? E nessa observação, né, foi trazida uma informação que Jesus, né, com Maria, estavam enviando energias de cura na hora da prece, né? Então vê como a prece ela é poderosa. E outro dado, nesse caso aqui,
essa enfermeira, ela estava desenvolvendo mediunidade, né? E mediunidade, ela não é uma questão só da doutrina espírita ou de grupos de espírito, não, ela é de qualquer escola religiosa. Então, qualquer escola religiosa pode ter mediunidade, um padre pode ter, um pastor pode ter, né, um budista pode ter, né, um muçulmano pode ter. Então, isso aí não tem nada a ver com mediunidade com escola religiosa. Em toda escola religiosa, nós fazemos prece, né? Então, eu cito exemplo de mim. Eu tenho assim, eu tenho uma grande fé nas minhas preces, né? Eu comecei a observar isso nas minhas preces, de que forma? Primeiro em mim, né? Os resultados que eu tenho. E aí eu começava a conversar com os espíritos através das preces também, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida, né? Eu quero entender essa dúvida. Tá? Essa dúvida minha, ela vem assim, de vários sentidos, né? Eu tenho, às vezes, eu tenho mediunidade de visão também, então eu recebi uma visão, uma informação, mas eu não entendi aquilo ali, né? Então eu começava a fazer prece e pedindo a Deus, Mestre Jesus de Nazaré, né, meu anjo guardião, meus mentores, guias, guardiões, todos os espíritos que eu tenho um certo envolvimento, pedindo para me dar informação. E aí eu tinha essa informação, ou ela vinha por sonho, ou ela via internet mesmo, alguma mensagem eu recebia dessa minha dúvida. Então foi isso. Em todos os momentos que eu cheguei até o fundo do poço, foi as preces que me levantaram. Então eu ia fazer isso. E aí, depois eu comecei a observar, por algumas pessoas que eu estava fazendo prece, estava tendo melhoras, né? Aquelas pessoas que eu fazia. Depois elas vinham falar comigo, eu não perguntava, até mesmo também eu faço prece, eu fico bem no anonimato mesmo. Eu faço prece, assim, para artista, né, que tem uma certa, tá com alguma certa enfermidade, né? Aí depois eu fico sabendo, né, pela imprensa, que aquele artista ficou bem. Eu falo, aí faço prece de agradecimento, né, que eu vim pedindo para ele. Senão eu faço prece para alguma pessoa que eu acho que é importante, né? E assim, importante intelectualmente, ou um artista que eu não tenho contato com ela, eu faço prece para ela também, né? Às vezes eu tô sentindo que aquela pessoa bem distante dela, né? Eu não vou dizer aqui o caso, eu estou fazendo uma corrente de prece também para uma artista, né? Ela não é do Brasil, é estrangeira. Eu estou fazendo prece para ela, ela não sabe o que estou fazendo, mas eu soube de certa dificuldade dela e estou fazendo essa prece para ela. Então eu faço assim às vezes também. Aí os resultados eu vou sabendo, aí eu vou agradecendo pela aquela graça, né, concedida, né? E vou fazendo as preces. E peço também para os enfermos, né? Para todos os enfermos, todos os dias eu faço prece para eles, né? Então, e é assim que eu venho sabendo do resultado das minhas preces, né? Das pessoas que falam comigo, né? Olha, teve um caso assim até interessante, de uma médium que ela tinha um problema na perna, e eu comecei a fazer prece para ela durante 2 anos. E depois ela falou para mim que tinha ficado curada, né? Eu, poxa, agradeci. Eu fiquei contente com aquilo, até fiz uma prece, né, agradecendo. Mas ela veio me agradecer, mas eu perguntei para ela, por que você está me agradecendo? Ela falou que ela tinha parado de fazer prece, e a única pessoa que falava que fazia prece para ela todos os dias era eu. E ela não tinha mais esperança do problema que ela tinha na perna. E ela falou que foi no médico e ficou curada, né? Então, às vezes as preces da gente, ela é muito importante, a gente nunca pode parar com as preces. Aquelas pessoas que falam assim,
minha prece não está nem servindo para mim, como vai servir para outra pessoa, porque aquele momento seu tem que passar aquilo, aquela outra pessoa não. Então aquelas preces de vibração positiva vai ajudar aquela pessoa. Então foi o que aconteceu, né? Eu, assim, toda semana eu falava com ela falava da perna dela, e eu falava que estava fazendo prece. E não parei de fazer prece. Quando ela falou que ficou bom, eu parei. Agradecer a Deus, né? Pela graça por ela. Né? E assim que eu faço com todos, né? Eu faço prece para todos. Então eu tenho muita fé na prece nesses dois sentidos. No sentido de eu falar com Deus, Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, meu anjo guardião, mentores e guias, e meu guardião, é dessa forma que eu falo com eles, né? Então tudo através das preces, faço várias preces por dia, né? E essa comunicação tenho sempre resposta, né? Resposta de dúvida, resposta que eu mostro também meus projetos, né? Então através dos meus projetos falo sobre as preces também, falo para ele nas preces, né, dos meus projetos, como eu tenho que me conduzir, né? Às vezes eu boto meta ou não. Então, todo esse contexto que eu tenho com as preces, eu tenho resultados positivos, né? Então é nesse contexto. Então a prece ela é uma vibração muito forte, é uma magia branca, né? Muito forte para a gente ficar utilizando. E quanto a gente também procurar se disciplinar mais ainda, é melhor para a gente, né? A disciplina é muito importante também. Então, essa prece ela vai ficando mais fluídica, né? Quanto mais a gente vai se disciplinando, é óbvio aqui que não tem nenhum humano sem pecado. A gente vai pecar, infelizmente. A gente ainda é imperfeito, né? Mas quanto menos ter pecado na nossa vida, é importante, né? Porque mais disciplina a gente está tendo em cima da gente, e cortando hábitos errados nossos, né? E aí essa prece ela fica com mais força, né? Então assim, eu praticamente tudo que eu faço na minha vida é pela prece, né? Eu vou dormir, faço prece, acordo, faço prece, durante o dia faço prece, se eu estou dentro de um supermercado faço prece, estou chegando, estou saindo, sou atendido peço lá para todos os atendentes, né? Faço prece também. Então os locais que eu estou sempre fazendo prece. Às vezes eu não tenho como ajudar os moradores de rua, que eu faço ajuda para eles também, eu faço prece para eles. Estou lá na rua, né? Falando ou não com eles, eu estou fazendo prece para eles. Minha ajuda naquele momento vem da prece, né? Não vem de uma forma material, né? E sim moral. Então é isso. Então a prece é importante. Cada um faça as suas preces, né? Mentalize tudo nas preces, que tudo vai ser respondido e de forma positiva, né? Então é isso aí. Eu não tenho mais nada para falar sobre a prece. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, por mais um comentário de sábado. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.